As alterações cromossômicas, como elas ocorrem? Na meiose, lá quando os gametas vão se dividir para formar um novo indivíduo, podem acontecer vários erros, porque é um processo muito complexo. Tá? Então, pode acontecer vários erros por diversos motivos. E os cromossomos, então, eles sofrem algumas alterações. E essas alterações, elas podem ser numéricas ou estruturais, ou seja, numéricas relacionadas à quantidade de cromossomos, ou estruturais no formato desses cromossomos, na forma desses cromossomos. Primeiro, eu vou dar um exemplo aqui das alterações numéricas, tá? Eu tenho dois tipos. Pode acontecer de duas formas. Euploidia, que é quando a quantidade de cromossomos é alterada, ou seja, a quantidade inteira do indivíduo é alterada. Por exemplo, ao invés de ter 46 cromossomos, tem 80 e poucos cromossomos. Isso é totalmente inviável, ou seja, o indivíduo ele não se termina a formação dele. Tá? Se ocorre uma alteração desse tipo euploidia, esse indivíduo ele acaba sendo inviável, tá? Isso vale para qualquer espécie, tá bom? E a aneuploidia, que é mais comum, que é quando ocorre alguns erros em alguns pares só dos cromossomos. Ou seja, eu tenho 23 pares e ocorre a alteração em apenas um par desses cromossomos. O indivíduo continua sendo desenvolvido, o embrião se desenvolve, o feto se desenvolve, só que tem algum problema em algum dos pares, porque o certo é ter sempre par. Se eu tenho um a mais ou um a menos, vai dar problema. Por exemplo, temos, por exemplo, a síndrome de Down, que é chamada também de trissomia do 21. Por que trissomia do 21? Tri são 3, somia de cromossomo do 21, par 21. Lá no par 21, ao invés de eu ter um par, né, 2 cromossomos, eu tenho 3 cromossomos. Então, isso acarreta em várias características daquele indivíduo que a gente conhece. Isso pode ocorrer também nos cromossomos sexuais, lá no par 23, que é dos cromossomos sexuais. Por exemplo, na síndrome de Turner, que é uma síndrome que o indivíduo ele tem alterações hormonais relacionadas ao sexo biológico dele. Tá? Ao invés de ter 2 cromossomos, um X e um Y, ou um X e um X, ele tem apenas o X. Ele não tem nenhum outro. E isso também dá problemas, características dessa síndrome, tá? Aqui eu já chamo de síndrome, percebam, não mais condição. Por quê? Porque erros cromossômicos, alterações cromossômicas, elas acontecem, elas influenciam nas características do indivíduo, causando problemas de saúde nele, como a síndrome de Down, que causa um atraso, né, cognitivo, e também tem outras questões biológicas também na saúde desses indivíduos, e na síndrome de Turner também. Na maturação sexual é diferente, pode causar problemas hormonais, a estimativa de vida é mais curta, então causam vários problemas realmente na vida da pessoa. Então aí eu já chamo de síndrome e não de condição, ok? Aí aqui eu tenho um exemplo de aneuploidia, que a gente acabou de falar, a síndrome de Down, isso aqui é um cariótipo, né? Que são os pares, que nos mostram os pares dos cromossomos. Nós temos 22 pares de cromossomos e o par 23, que é o cromossomo sexual. Aí aqui ele está mostrando a trissomia do 21, ó. Percebam que eu tenho 2 cromossomos bem destacados e um cromossomo a mais aqui. Esse cromossomo a mais, ele é um pouco mais clarinho, mas ele está ali. E ele já é o suficiente de produzir proteínas para determinadas características que não deveria, tá? Então, no par 21 eu tenho 3 cromossomos. E eu sei também que esse indivíduo é um indivíduo masculino ou feminino? Acertou quem falou masculino, tá? Porque só aqui, ó, eu já consigo perceber que eu tenho um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, XY é um homem com síndrome de Down. Já aqui,
na síndrome de Turner, esse cariótipo aqui, eu tenho 22 pares de cromossomos, todos com pares, ok? Só que no cromossomo sexual tem apenas um cromossomo, ao invés de dois. Então, os indivíduos que têm essa síndrome, eles não são identificados biologicamente em relação ao sexo. Não dá para dizer se é uma mulher ou se é um homem. Ele tem características dos dois sexos. Mas, para a mulher, tem mais características femininas, tá? Porque ele tem apenas um X. Falta mais um X ou um Y para definir as características entre homem e mulher. Se ele tem apenas um cromossomo X, ele vai ter mais características femininas, mas eu não posso afirmar se esse indivíduo é homem ou é mulher, ok? Então, isso afeta, então, como a gente deve imaginar, toda a questão reprodutiva desse indivíduo também. Esse indivíduo, ele geralmente é infértil, ele não produz gametas nem femininos, nem óvulos e nem espermatozoides, tá? Então, tem várias questões envolvendo essa síndrome. E tem muitas outras síndromes que ocorrem por essas alterações cromossômicas, esses erros que pode acontecer lá no pareamento dos cromossomos, nos gametas, na fecundação. Ok? Alterações estruturais, então. Até agora a gente estava falando das numéricas, ou seja, a quantidade de cromossomos. Aqui, a estrutural é uma modificação na sequência de genes no cromossomo. No cromossomo, ao longo do cromossomo. Então, isso pode acontecer por um vírus que fez essa alteração, ou por uma radiação, por exposição à radiação, ou então algumas toxinas, algumas substâncias, venenos, enfim. Esses tipos de alterações eu chamo de alterações cromossômicas estruturais, que não aumenta e nem diminui a quantidade de cromossomos, mas muda o formato dele. Ou então, insere, por exemplo, aqui o exemplo, ó, teve radiação, tem um cromossomo, aí, por exemplo, esse indivíduo sofreu radiação. Ele perdeu essa parte desse cromossomo. Então, ele pode perder um segmento do cromossomo. E cada segmento do cromossomo é responsável para uma informação. Então, ele está perdendo informação no cromossomo, que também pode ser bem ruim, né? Aqui no caso B, aconteceu alguma coisa aqui e que fez com que se repetisse esse mesmo pedaço, tá? Alguns vírus fazem isso. Eles fazem com que duplique esse mesmo pedaço, essa mesma informação. Então, vai ter informação a mais aqui, que também vai dar problema. Ou então, ele pode trocar segmentos com um outro cromossomo, pegar um pedaço de um cromossomo e colocar no outro, e vice-versa, tá? Trocar os segmentos dos cromossomos, que também pode dar problema. Então, qualquer alteração nos cromossomos pode dar problema, ok? No caso aqui, ó, se essa modificação acontecer durante a mitose, ou seja, na multiplicação celular, pode desenvolver o tumor, por exemplo, o câncer, né? Por exemplo, aqui também, ó, essa duplicação da mesma informação, ela pode gerar um câncer. Se acontecer durante a meiose, que é a divisão da célula dos gametas, essa normalidade pode ser passada para os descendentes e causar diversas consequências, ou até tornar esse descendente inviável, tá? Ou seja, pode até não ser desenvolvido esse embrião. Pessoal, então com essa nossa aula, eu quero que vocês façam como compromisso os exercícios ali da página 497, 498, 499 e 500, ok? Que na nossa aula ao vivo a gente vai corrigir na semana que vem, ok? Então, faço esses exercícios da página 497 a 500, todos os exercícios, ok?